Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Estamos aí, terça-feira, 16 de março de 2021. Notícias da pandemia na região centro-oeste e na região sul, com o Tiago Assad e Matheus Weber. Vamos falar daqui a pouquinho com eles. Antes, se você não está inscrito aqui na Causa Operária TV, inscreva-se já. Se você não é membro, torne-se membro, dê a sua contribuição, ajude a sustentar o trabalho independente e revolucionário como a Causa Operária TV. Bom, nós vimos falando aqui diariamente no Panorama Brasil da pandemia e do verdadeiro colapso do sistema público de saúde, né, empurrado aí do barranco por governos municipais, estaduais e, logicamente, com a contribuição inestimável do governo federal. E nós vamos ver aqui hoje mais notícias, mais denúncias, mais informações que corroboram a verdadeira destruição que os governos vêm praticando e a pandemia expôs, né, num momento de profunda crise. Vou começar aqui com a região sul, notícia escandalosa, né? O número de mortes vem crescendo sistematicamente em todo o país, nos aproximando aí dos 300 mil mortos, com muita rapidez, né? O país já completou, em menos de um mês, 10% de todas as mortes da pandemia desde o ano passado. Um volume que vem crescendo assustadoramente. E em Porto Alegre, né, para você registrar o óbito, é preciso ficar aí 5 horas na fila. Né? Isso daí também já se viu em outros estados, a gente já viu isso daí em Brasília, e agora temos aí na capital do Rio Grande do Sul, e o companheiro Matheus Vetter para comentar para a gente. A fila é longa ou o serviço está debilitado aí, não tem atendimento suficiente? Matheus, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os companheiros que acompanham a Causa Operária TV. Estão me ouvindo? Ok. Bem, os dois, né? O número de óbitos ele é bastante alto. No sábado aí que foi registrada essa fila de 5 horas, foram 130 óbitos das 0 horas até as 22 horas, né? Um recorde aí de óbitos em Porto Alegre. E também o serviço é extremamente precário, né? Isso tem dois cartórios na capital gaúcha, né? E registraram aí, em média, 5 horas e meia de fila para registrar o óbito aí dos seus entes queridos, né? Bem, é uma situação bastante grave, uma vez que a gente está falando de uma das principais capitais do país, né? Quando isso acontecia, eu me recordo lá no início da pandemia, em que tudo era muito novo, e a gente via em países aí da América Latina cadáveres no meio da rua, né? O pessoal algumas vezes teve que até enterrar o pessoal por conta. Agora a gente vê essa situação aqui no estado vizinho, no Rio Grande do Sul, um dos principais capitais do país, e mostra a situação como o companheiro Rui coloca que vive a administração pública brasileira. O Estado está totalmente falido, aí. Não é mais nem capaz de registrar o óbito da população. É uma coisa escandalosa o que a gente está vivendo aqui no meio da pandemia. Bom, e o outro lado do serviço público, pegando esse gancho, lá no Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça manteve aí a jornada de 8 horas dos servidores estaduais em trabalho presencial. Isso mesmo, Tiago? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Matheus e demais companheiros que já estão assistindo. O Sindicato dos Servidores ele já vinha numa disputa aqui com o governo estadual, a Zambuja, porque desde 2004 eles tinham conseguido uma redução na jornada de trabalho para 30 horas semanais. E em 2000 alterado pelo governador tucano, Reinaldo Zambuja, para que fossem mantidas 8 horas por semana. Por dia, desculpa.
E isso estava em disputa aqui no criou-se aí então a situação de choque entre os funcionários do serviço público do Estado. E aqui, mesmo no meio da pandemia ainda, a gente está vendo agora a situação de que o, 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 a preocupação do governo, do regime político de conjunto, inclusive o Tribunal de Justiça, é de manter mesmo a máxima exploração dos funcionários através da manutenção do antigo regime, aliás, de manter o atual regime, né, que pressupõe um aumento na jornada de trabalho. A decisão aqui fala que não deve ser também considerado aqui aumento salarial, ou seja, eles vão trabalhar mais sem receber mais por isso. Aqui eles não chegam, a decisão não chega a mencionar o fato o processo aqui ser presencial ou online, mas nós vemos que o serviço, que as repartições públicas, elas estão funcionando normalmente. Então, provavelmente aqui a gente pode entender que se até mesmo no judiciário aqui a coisa geralmente é mais leve, assim, no sentido de ter algumas regalias. O pessoal ainda está trabalhando lá na própria repartição. Muito provavelmente aqui isso foi estendido para o conjunto da categoria, né, dos servidores públicos, que continuam agora submetidos a uma jornada de 8 horas por dia em locais de trabalho que também não são os mais adequados, né, mas acho que desmascara principalmente essa preocupação do regime político com evitar aglomerações, né. A gente está vendo que eles vão continuar aqui por muito tempo nos locais de trabalho, se aglomerando e sem nenhuma perspectiva diante das decisões judiciais ou do regime político, porque não passa por porque a única coisa que pode mudar mesmo o destino dos servidores e da classe trabalhadora brasileira em geral é a luta política desses trabalhadores que tem que se radicalizar para que o isolamento social ele deixe de ser uma demagogia e seja uma política realmente séria com consequências maiores para o conjunto da população, né, Rafael? Agora, isso daí tem impacto também em outra categoria, no caso aqui, os servidores, os agentes penitenciários, né? Temos aí um caso de morte, né? Aparentemente indicada aí por contágio no trabalho, muito provavelmente, mas a causa oficial, né, atribuída aí não foi essa, é isso mesmo, Thiago? Isso, a gente está destacando aqui já há algumas semanas no Panorama Brasil a situação da pandemia nos presídios, em particular aqui em Mato Grosso do Sul, como a população carcerária está submetida aqui a um regime desumano, extremamente brutal. Isso fica exposto agora quando a gente vê, por exemplo, que uma denúncia que tem surgido aqui no estado, né, entre os servidores do Presídio de Segurança Máxima aqui de Campo Grande, de um colega deles lá, de um agente penitenciário, que que morreu e teve como causa morte identificada aqui um infarto. Isso, de acordo com o boletim oficial, né, de saúde, mas os colegas dele de trabalho e o SINSAP, o Sindicato dos Servidores da Penitenciária de Mato Grosso do Sul, contestam esse laudo e destacam que a situação da pandemia está descontrolada nos presídios. Essa categoria está, inclusive, ameaçando paralisar aqui as atividades nos presídios, porque em função disso, né, tanto da mentira
do poder público, de negar a verdadeira causa da morte do servidor que faleceu, quanto também a situação de insalubridade absoluta lá, o que levanta em questão também como que está a situação dos presos, que naturalmente, né, eles têm condições ainda muito piores do que os guardas penitenciários, porque eles finalmente eles vão continuar nessa que uma aglomeração que é levada aqui a um grau de exponencializado aqui, num grau acima da compreensão, como a gente bem conhece pelas presídios brasileiros, e mostrando também o risco que essa população está submetida, teria que ser retirada imediatamente dos presídios. A gente teria que fazer essa mobilização aqui de maneira muito contundente, porque é uma população que está com a pena de morte aqui decretada aqui de uma forma muito nazista pelo regime político atual. Agora, dá para apenas imaginar o que acontece quando um detento apresenta os sintomas, né? Porque veja só esse quadro colocado aqui no sul, né? O Hospital Conceição só recebe casos graves, né? Essa daí é o quadro das UTIs, em escala nacional, né? Quem chegar de ambulância tem alguma chance de ser admitido nos maiores hospitais do Rio Grande do Sul. E imagina só que ordem de prioridade ocupa aí, a oposição, né, na ordem de prioridade que é ocupada pelos presidiários. Matheus, essa situação no Sul, qual que é o tamanho da crise aí? Qual é a taxa de ocupação dos leitos? Bem, a crise ela é bastante grande, né? Ela se intensificou bastante nesse último período. Essa informação do Rio Grande do Sul, inclusive, cabe ressaltar que não é um fato isolado de um único hospital. Eu destaquei uma matéria da secretária de Saúde do Estado do Paraná, e que ela afirma o mesmo, e que é o seguinte: não só os leitos de UTI, porque assim, a pessoa com coronavírus ela não fica só na UTI, né? Ela ocupa também a enfermaria. Então, essas notícias elas dão conta que as enfermarias também estão em colapso, estão com 100% de ocupação. Então, você só vai ser atendido se você chegar com uma ambulância do SAMU e em casos extremamente graves. A secretária do Estado de Saúde do Estado do Paraná, ela inclusive afirma que se a situação continuar assim, vai acontecer de vítimas de acidentes não poderem ser tratadas. Você sofreu um acidente de carro, quebrou uma perna, quebrou um braço, você não vai ter tratamento nos hospitais do estado do Paraná. E o mesmo acontece aí no hospital do Rio Grande do Sul citado, né? Então é uma situação extremamente escandalosa que a burguesia está colocando, é uma carnificina total. A gente não vê eles criando hospitais de campanha, a gente não vê eles testando a população, a gente não vê a burguesia fazendo absolutamente nada a não ser reprimir a população, a não ser... Aí sim, aí eles têm dinheiro para investir. Eu mesmo estava voltando de Florianópolis, passou 4 cegonhas com aqueles Jeep Renegade para a polícia militar. Agora, investimento para repressão, eu estava vendo a entrevista do companheiro Rui com o André Constantino, em que ele fala que foram comprados 15 caveirões no estado do Rio de Janeiro, né? Para reprimir a população tem dinheiro, agora para investir num combate à pandemia, para fazer alguma coisa que dê o mínimo do combate, aí a gente não vê nada, a gente vê essa situação aqui. É uma coisa escandalosa, Rafael. A população precisa se mobilizar, precisa reagir. Inclusive, na matéria anterior que eu falei,
eu não citei o seguinte. Naquele caso ali dos cartórios de Porto Alegre, começou a ter um burburinho ali. Eles tiveram que mandar a brigada militar lá para controlar a situação, porque a população estava se revoltando com aquela situação. E isso daí é uma coisa que tende a se generalizar, né? Porque imagina, você está aí sob pressão, seu familiar acabou de morrer, você ainda tem que enfrentar toda essa situação aqui. Bom, não só o investimento, né, mas a inovação, porque tem a notícia aqui, cadê? Isso. Mato Grosso do Sul quer reprimir a pandemia com drones, viaturas e reforço de equipamentos de proteção para GCM e Polícia Militar. Drones, veja só, né? A pandemia se transformou aí no criminoso, o coronavírus é o criminoso mais procurado do país, né? Como é que é esse negócio, Tiago? Parece uma coisa assim meio surreal, né? Porque enquanto isso tem unidades de saúde sendo fechadas na capital, né? Que é a notícia que está inclusive ligada a essa daqui na nossa pauta. Vão colocar aí todo um aparato para perseguir a população, vão encurralar o pessoal, mas não é que vai encurralar o pessoal para se tratar numa unidade de saúde, né? O que está acontecendo aí no Mato Grosso do Sul? Isso aqui me lembra também aquela coisa, né, de que um troço tão absurdo que só pode ser uma tática genial, né? Porque não, nem sentido faz, mas existe essa política que está sendo desenvolvida aqui pelo poder público, sobretudo pela prefeitura, comandada pelo Marquinhos Trade, que é um dos mais notáveis aqui científicos na região aqui de Mato Grosso do Sul, primo do Mandetta, por exemplo, e alinhado político com esse setor mais direitista, mais centrista da direita, né? E a política dos científicos aqui, é fechar unidades básicas de saúde para ter a ideia, porque eles, segundo eles, a ideia é concentrar o atendimento dos casos suspeitos de coronavírus nas UPAs, as unidades de pronto atendimento. Uma coisa absolutamente sem sentido, porque no final o que você está fazendo efetivamente é tirar o, diminuir a rede de acesso ao tratamento, né? Isso não foi. Aqui a gente não chegou a ver aqui, na imprensa não chegou a se divulgar quantas unidades básicas estariam sob ameaça de serem fechadas, mas existe essa política aqui em perspectiva da Prefeitura de Campo Grande, que, por outro lado, junto com o governador do estado, que é outro científico, o Azambuja, do PSDB, estão investindo aqui 302 milhões de reais na aquisição de equipamento de proteção para reforçar aqui a repressão no estado. A gente fica com essa dúvida, né, se eventualmente o coronavírus vai ser tão afetado pelo terror que a PM e a GCM provocam contra a população, mas o que está em perspectiva aqui, aliás, o que já foi efetivamente realizado é a compra de 2 drones, 7 viaturas e uma caminhonete, além de 30 essas roupas que parece Robocop que eles usam, né? Esses coletes de proteção e tudo. E roupa de proteção, né? E 80 coletes balísticos. Até o momento foram gastos aqui R$ 1.200.000. Ainda tem mais 20 viaturas que vão ser entregues. Isso aqui só para PM. Também tem mais o equipamento da GCM aqui municipal, né? Totalizando esse montante de 3.200.000. Lembrando que recentemente a gente até divulgou aqui no Panorama Brasil que os profissionais de saúde aqui da área de enfermagem da tinham
tinha uma mobilização aqui porque o governo do estado estava devendo cerca de 180 mil reais em pagamentos para os funcionários da saúde, uma coisa que deixa muito claro qual que é a política que está prevalecendo aqui. E não é efetivamente a defesa da vida da população, apesar de toda a demagogia, mas a defesa da máquina de matar mesmo e de aterrorizar o povo, que é isso que está sendo reforçado com a política de lockdown e de restrição dos direitos da população de se usufruir livremente do espaço público, né? Bom, isso daí só reforçando, né? O problema do toque de recolher, que foi antecipado, né? E a PM vai estrear aí o equipamento novinho, né? Contra a população, né? A não ser que eles estejam correndo atrás do vírus, né? Todo mundo virou bandido. Aí você vê a consequência disso, né? Porque na verdade o coronavírus não está sendo tratado, mas aqui foi feita uma ampla propaganda aqui, uma coisa meio que lembra muito mesmo a ficção lá daquele filme do Robocop, porque era uma coisa muito de reforçar mesmo a máquina de terror do Estado para terrorizar a população com a divulgação aqui do efetivo que estava percorrendo as ruas da capital de Mato Grosso do Sul para garantir o aumento da restrição da circulação da sexta mês do domingo, começando 8 horas da noite, indo até as 5 da manhã, isso com perspectiva de ir até o dia 27, e para garantir essa restrição dos direitos da população, 50 homens da Polícia Militar, inclusive do batalhão de choque, quer dizer, do setor mais carniceiro mesmo, estavam circulando na cidade com 14 viaturas para impedir a população de andar nas ruas do horário do toque de recolher, né? Aqui ao todo foram a desculpa que eles usam é isso. Eles estão fazendo isso para fiscalizar atividades que podem gerar ocupação de leitos de UTIs, mas a gente sabe que isso tudo é demagogia barata para simplesmente barbarizar a população. E o próprio informe aqui do governo do estado dá pistas aqui de quem são as pessoas, né? São 12 pessoas, por exemplo, num bairro periférico aqui, o Zé Pereira, outras 20 pessoas, outros 10 jovens, aliás, na Orla Morena, 7 jovens na Orla Morena, que é um espaço onde a juventude de Campo Grande costuma se encontrar, um ponto de encontro tradicional aqui para a prática de esportes. Outros 10 jovens aqui no Jardim Aeroporto, quer dizer, sempre a juventude, também outro elemento muito marcado pelas forças de repressão, para garantir aqui o incremento desse regime de terror com a desculpa do coronavírus, mas que a gente está vendo que já é uma coisa constante que está acontecendo. O lockdown ele não impediu a situação de colapso da saúde pública e não existe elemento lógico para acreditar que agora com essa redução ainda maior e com esse incremento da repressão, ele vai mudar alguma coisa. Pelo contrário, se a gente lembrar da situação dos presídios, é muito provável que piore, né, Rafael? Não, com certeza. E chegando na situação que a gente tem na região sul, né? Já está decidido que não tem atendimento para quem chegar aí vítima de acidente no Paraná. A secretaria deixou evidente aí o que significa o lockdown nos bastidores. Em Santa Catarina se tem briga na justiça, né, do estado na justiça contra o lockdown. Sobre o lockdown, peço para o companheiro
Matheus Vetter explicar também, juntando aqui numa nota só, o que o governo Moisés, né, tem a dizer sobre o auxílio que está sendo dado, né, o grande esforço que está sendo feito para salvar os patrões, não as pessoas que estão se contaminando na doença, na pandemia do coronavírus. Matheus, dá um quadro da região sul. Bem, tem uma briga aí entre o setor judiciário e o executivo, né, aqui em Santa Catarina, em que o judiciário ele entrou com o pedido de lockdown de 14 dias e o Carlos Moisés ele entrou na justiça contra o judiciário, né? Bem, a briga aí do setor científico, vamos assim dizer, da direita científica, né? O judiciário ele tenta fazer esse papel também, né? Como um órgão aí que se tornou um órgão político no país, né? E sobre a questão do auxílio emergencial à burguesia, isso daí é escandaloso, né? O governo Moisés aí distribuiu 1,2 bilhões de reais só no ano de 2020 para as empresas. Cabe ressaltar que não é nenhuma política para fomentar o pequeno comerciante, são todos grandes monopólios. E eu vou trazer um exemplo aqui só para caracterizar um pouquinho do problema, que foi o auxílio dado à empresa Piracicabana, que é responsável pelo transporte coletivo na cidade de Blumenau, em que a justiça decretou que o governo pagasse 10 milhões de reais por ela ter ficado paralisada, né? Sendo que cabe pontuar algumas questões. Durante essa paralisação, a empresa suspendeu o contrato de trabalho de todos os trabalhadores. Quem pagava o salário, metade do salário, era o governo federal, né? Não rodando o transporte, não tinha manutenção dos carros e nem diesel. Então, assim, basicamente é um dinheiro limpo que entra aí para as empresas, para os grandes monopólios. Eu peguei, Rafael, e dividi esses 10 milhões dados pelo judiciário aí, pelo estado de Santa Catarina, a um único patrão, né? Isso daí daria de pagar um auxílio emergencial no valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100, durante todo o ano de 2020, durante 12 meses, para 757 pessoas. Sendo que a categoria que eu estou me referindo são 1.000 trabalhadores. Ou seja, daria de pagar o auxílio aí para essa categoria, ao invés de você beneficiar um único patrão. Na nossa política de defesa do trabalhador, o patrão é que se foda, a gente está interessado com os trabalhadores. Se eles vão quebrar, é problema deles. O dever do Estado é garantir aí as condições de vida da população. Tá certo, bem, e para a gente encerrar, na falta de oxigênio, o que tem a ser feito? Porque mais um caso, né, aqui do Paraná, as cervejarias estão doando oxigênio para evitar o colapso dos hospitais, mas, né, os privatistas, aí, o governo golpista, deu um jeito do país ficar desfalcado nesse recurso essencial da pandemia. Última nota para a gente encerrar, Matheus. Exatamente. Bem, hoje a gente só está falando de escândalo, né? Aqui tem mais um deles. Enquanto as cervejarias aí fazem demagogia doando oxigênio, a gente tem a cidade de Araucária, a região metropolitana de Curitiba, a Fafem, empresa aí da Petrobras que fabrica fertilizantes e oxigênio. Para os companheiros terem uma ideia da dimensão desse ataque contra a população, atualmente a fábrica está totalmente paralisada. Só trabalham aí o setor de segurança e de manutenção para não deixar o prédio deteriorar totalmente. Se a fábrica tivesse ativa, trabalhando 2 turnos de 6 horas, ou seja, metade do dia, eles conseguiriam produzir
360 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Para a gente ter um pouquinho a dimensão do problema, atualmente o consumo diário de oxigênio no estado de Amazonas, onde teve o principal problema nesse sentido, é de 76 mil metros cúbicos. Ou seja, diários, né? Daria de suprir Amazonas e distribuir para metade do território nacional se o turno fosse de 24 horas, porque daria cerca de 800 mil metros cúbicos. Então, assim, é uma coisa escandalosa que o governo Bolsonaro e os governos científicos, a direita, né, que entregou aí a Fafem para os monopólios imperialistas, fazem com a população. Tem que imediatamente colocar essa fábrica para funcionar sob comando dos trabalhadores. E se o governo não quiser isso, a FUP deveria ocupar esse prédio público e fazer por conta própria. Tenho certeza que ela teria total apoio da população nesse momento. Isso aí. Bem, nosso tempo acabou. Obrigado ao Matheus, obrigado ao Thiago pelos comentários, pela análise e a denúncia da situação aqui no Panorama Brasil. Você nos encontra aqui de segunda a sexta, a partir do 12h15, e a gente se vê lá de manhã.